noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Muito bom estarmos na casa do nosso Deus e também com o intuito, com o objetivo de meditarmos na palavra do Senhor. Nós temos caminhado nas últimas semanas pelo livro de Apocalipse. E hoje nós já passamos pelo capítulo 2 e hoje vamos entrar no capítulo 3 de Apocalipse. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 3, de 1 a 6. Apocalipse capítulo 3, de 1 a 6. Carta à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja de Sardes escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos meus olhos. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu quero trazer para você, para a nossa meditação, para a nossa reflexão nessa noite. Como as outras igrejas, essa também, geograficamente falando, está situada num lugar que hoje nós conhecemos como Turquia. Era uma cidade importante porque produzia muito ouro. Muito ouro era retirado do Monte Timolos. Muito provavelmente, dizem as histórias e as lendas, que nessa cidade, na cidade de Sardes, surgiu a lenda, o mito grego do toque de Midas. Já ouviu falar? Diz o mito, diz a lenda, que Midas era uma pessoa, ou segundo a lenda, um deus, um semideus na verdade, que tudo que ele tocava virava ouro. Isso foi entendido por um tempo como uma bênção. Isso é uma historinha que tinha lá na época, ok? Não estou dizendo que era verdade. Mas dizia-se então que tudo que ele tocava virava ouro. E pensavam que era uma bênção, que era um privilégio. Só que chegou um ponto em que as pessoas que ele amava e ele tocava, morriam, porque viravam estátuas de ouro. E descobriu-se então, diz a história, que nem tudo que reluz é ouro. E que o ouro por si só não vai trazer a felicidade e tudo mais. Dizem que essa história então surgiu lá, porque lá havia uma grande produção de ouro. E vocês sabem, onde tem ouro, tem. E é bonito, não é? Para quem gosta, se um anel de ouro é bonito, se um brinco é de ouro é bonito, se uma corrente com alguma coisa, algum pingente de ouro é bonito, você imagina então uma decoração feita em ouro, coisas feitas em ouro. E lá, como nas outras cidades, haviam muitos templos, e esses templos eram também ornamentados de ouro. Era uma cidade próspera, tinha muito emprego lá, muitos artesãos trabalhavam, tinha trabalho para quase todo mundo. Então também tinha lá uma igreja. E ao trazer essa mensagem para essa igreja, o próprio Jesus diz para João: olha,
escreva essas coisas para a igreja que está localizada na cidade de Sardes. E olha aqui para mim, quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, que a mensagem que o Senhor Jesus lançou há 2000 anos atrás para aqueles irmãos se aplica para mim e se aplica também em você, se aplica em nós. Eu quero trazer algumas coisas. Primeiro, essa é uma carta, e se você observar o início, olha o capítulo 3, o verso 1, diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está? Tem um filme da década de 80 que ficou conhecido como Um Morto Muito Louco. Quem assistiu esse filme? Só pelo... que tinha até uma musiquinha, toda vez que tocava a musiquinha, o morto começava a andar e tal, e o povo achava que ele estava vivo, mas estava muito... era um morto muito louco, e dava uma confusão, era uma comédia. E o interessante é que esse texto, essa igreja, é a única igreja que não recebe elogio nenhum. Nos outros textos, nas outras igrejas, olha, você faz isso, de bom, meus parabéns, que ótimo, maravilha. Mas essa igreja, o texto diz assim, logo de cara, o Senhor Jesus está dizendo: olha, eu conheço as suas obras, eu sei quem é você, não adianta tentar me enganar não. Eu conheço até o que está acontecendo quando ninguém mais está vendo, eu estou vendo. Eu conheço as suas obras, eu te conheço. E aí Jesus diz o seguinte: você tem fama de estar vivo, mas está morto. É uma igreja que não tem heresia nenhuma. Jesus não aponta nenhum erro teológico para eles. É uma igreja que não sofre perseguição acirrada. Eles não são perseguidos, mortos pelo nome por causa de serem cristãos, porque são cristãos. Eles não são perseguidos. Eles não têm problemas financeiros. Poderia ser a igreja perfeita. Tinha liberdade, tinha prosperidade, eram biblicamente, em tese, não tinha heresia nenhuma, mas era um povo que estava morto. A conclusão que nós tiramos disso é que eles eram seus próprios inimigos. Você conhece, preste atenção, você conhece alguém e que essa pessoa é o seu próprio inimigo? É a pessoa que se sabota, é a pessoa que não vai para frente de jeito nenhum, e tudo poderia dar certo, mas ela não consegue deslanchar, não vai para frente. Conhece alguém assim? Era essa igreja. Eles eram seus próprios inimigos, eles eram seu próprio adversário. Todo o cenário apontava para que as coisas fossem perfeitas. E meus irmãos, na nossa vida às vezes as coisas acontecem dessa forma. Está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas por alguma razão inexplicável, parece que nós mesmos estamos nos sabotando. E essa igreja recebe uma dura repreensão, recebe uma dura chamada de atenção, e o próprio Senhor Jesus diz assim para eles: olha, e eu vou chegar até vocês, e eu vou cobrar de vocês. Vocês oram pedindo cura, eu dou. Vocês oram pedindo ajuda, eu ajudo. Vocês oram pedindo, eu estou aqui sempre ouvindo. Mas uma hora eu vou aparecer aqui e eu quero ver essa coisa diferente. Que palavra dura, né? Porque é assim que funciona, nós funcionamos dessa forma, né? Quando a coisa está ruim, a gente tem uma propensão maior a correr atrás de Deus, a buscar mais a Deus, a orar mais a Deus. E quando a coisa está tão boa, parece que Deus sabe. Deus sabe. É claro que Deus sabe, mas Ele quer ouvir de você. E de tudo isso eu quero tirar algumas lições. Primeiro, quais são as motivações e quais são os interesses que nos motivam em tudo que nós fazemos na nossa vida com Deus? Fala aqui para mim, o que te motiva? Quais são os seus interesses? Por exemplo, quando você vai à igreja, você vai porque todos vão? Que a família toda vai? Por que você vai
na igreja porque a mãe mandou, que o marido pressionou, que a esposa pressionou, que se você não for, o pastor vai perceber e vai achar que tem alguma coisa ruim? Por quê? Você vai à igreja às vezes por quê? Porque é a coisa certa a se fazer. Me disseram que é bom, então eu vou. Quais são as suas motivações? Você vai à igreja por quê? Porque Deus quer. Por que você vai? Porque você tem medo do inferno, por isso que você vai para a igreja? É por isso? Como eu não quero ir para o inferno, então logo eu vou para a igreja. Quando não vai sentir culpa. Cometeu muito pecado durante a semana, então agora eu preciso ir para a igreja. Meu pai dizia isso. Quando eu encontrei o Senhor Jesus, eu parei de frequentar alguns lugares e comecei a frequentar a igreja. E o meu pai não se conformava com isso. Ele ainda não tem um relacionamento íntimo com Jesus. Mas ele não se conformava. Tudo lá, onde estão os meninos? Estão na igreja. Onde estão os meninos? Estão na igreja. Aí um dia ele virou para minha mãe e falou assim: mas que tanto pecado que comete que tem que viver dentro da igreja? E a minha mãe quietinha, só orava. O que te faz ir para a igreja? Quais são as suas motivações? Por que você veio aqui hoje? Por que você veio aqui hoje? Preste muita atenção na próxima pergunta. Quais são os sentimentos que te levam a estar na igreja? Ou a caminhar com Jesus? Quais são os sentimentos que te levam a orar? Eu só oro quando eu estou me sentindo bem. Tem gente que não vai orar nunca, então. E aí quando se sente bem, está tão bem que esquece de orar. Esquece de Deus. Quais são os sentimentos que te levam, por exemplo, entre aspas, dar o dízimo? Ou dar uma oferta, ou ir à igreja? Quais são os sentimentos que te fazem ler a Bíblia? Já faz tempo que eu não leio a Bíblia, estou precisando. Os irmãos, né? Estou precisando. Quais são os sentimentos? O que te leva a fazer tudo isso? Obrigação? Fazer por fazer? Porque sempre fez? Porque está acostumado? Porque não tem nada para ver na TV? Quais são as motivações do seu coração? Se você é uma das pessoas que se enquadrou nisso daqui, eu tenho uma notícia para te dar. O seu atestado de óbito. Você está vivo, mas está espiritualmente morto. Se as motivações do seu coração são essas, vai porque tem que ir, faz porque tem que fazer, que alguém mandou, e não tem alegria, não tem disposição, eu quero dizer para você que você está vivo, mas está morto. Aí eu fiz uma pesquisa, e um pastor norte-americano chamado Mark Driscoll fez a seguinte afirmação: é interessante perceber que o organismo morto, ele não muda. Um cadáver não muda, ele é mudado pela decomposição, pelos bichinhos lá, a coisa toda, aquilo lá. Ele não muda, ele é mudado. Mas o organismo vivo, ele muda. Ele evolui, ele cresce ou cresce, dependendo do organismo. Quando está vivo, há mudança. Quando está morto, ele é mudado pelo ambiente, pelo meio. E esse é o grande desafio que nós vivemos hoje, meus irmãos. Nós somos muito pressionados pelo ambiente para sermos mudados. E quando na verdade nós temos que ser mudados por aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, aquele que te resgatou, aquele que te salvou. Ele que tem que transformar, moldar o nosso coração. E outra reflexão que eu quero fazer rapidamente: rotina e devoção. Rotina e devoção. E eu quero exemplificar isso contando uma historinha, para você entender o que eu quero chegar. Rotina é diferente de devoção. Rotina não combina com devoção. Pense em dois casais.
dois casais, casal A e casal B. Preste atenção. Casal A, casal B. O casal A conversa bastante, se comunicam muito bem, sabem tudo um do outro, gostam de estar juntos, de conversar. Mal podem esperar um momento de se encontrarem para ter tempo de qualidade. Casal B conversa bastante também, fala bastante, se comunica bastante, sabe muito um do outro, tem intimidade um com o outro, conhecem as intimidades, os desejos, a vontade um do outro, tem tempo de qualidade também. Só que o casal A é feliz e o casal B é infeliz. E eu pergunto para você, qual a diferença entre os dois casais se eles fazem as mesmas coisas? Você entendeu que eles fazem as mesmas coisas? Igualzinho. Casal A vai no cinema uma vez por semana, casal B vai no cinema, encontra com os amigos, mas o casal A é feliz e o casal B é infeliz. Qual é a diferença? A diferença é exatamente essa: rotina e devoção, dedicação. O casal A faz tudo o que faz com dedicação, com devoção, e o casal B faz o que faz porque tem que fazer. E isso faz toda a diferença. E meu querido, para quem é casado aqui, se isso faz diferença dentro do casamento, que dirá então na nossa vida com Deus? A diferença é muito grande de uma coisa para outra. Como tem sido a sua vida com Deus? Essa é a minha pergunta. Você não precisa levantar a mão, não precisa falar, não precisa dizer para mim, mas a minha pergunta para você é exatamente essa: como está sendo a sua vida com Deus? A ou B? No automático, como sempre fez, ou como tem que fazer, ou como dizem que tem que fazer? Ou se aprofundando, com dedicação, com empolgação, com alegria? Como está a sua vida com Deus? Outra pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: qual é a carta que o Senhor Jesus mandaria para você? Aqui, esse texto que nós lemos é uma carta que foi enviada para a igreja de Sardes. Mas a minha pergunta é: que carta Jesus mandaria para o Tiago? Que carta Jesus mandaria para você? O que ele diria para você hoje? O que ele ia contar? Eu não sei de vocês, gente, mas na hora que Jesus começasse a dizer assim: conheço as tuas obras, eu já ia começar a tremer. Puxa, é verdade, conhece mesmo. O que está escrito na carta que Jesus vai mandar para você? Apocalipse capítulo 3, verso 3 diz o seguinte: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. São três expressões fundamentais nessa frase. Lembre-se. Lembre-se sempre de quem é Jesus. Nunca se esqueça de fato que Jesus Cristo é o Deus encarnado, é o Deus que se fez carne, Deus que veio ao mundo, que o Espírito Santo de Deus habita no seu coração. Lembre-se que de Deus não se zomba. Lembre-se que estar com Deus é melhor do que estar em outros lugares. O Salmo 84 diz isso: quão amáveis são, ó Deus, os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O pardal encontrou água. O pardal
Uau, encontrou casa, e a andorinha, ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Lembre-se que Deus não esquece de você. Lembre-se que Deus sabe todas as coisas. Conheço você, eu conheço você, eu sei quem é você. Lembre-se de mim. Lembre-se quem é o teu Deus. E meus irmãos, a gente pode falhar. E a gente falha. Mas o Deus que te chamou aqui nessa noite não falhou nunca. E não é hoje que Ele vai começar a falhar. Amém? Lembre-se. Primeira palavra, lembre-se. Segunda palavra, obedeça. Obedeça. Eu não tenho como deixar de fazer aqui alusão a uma criança. Uma criança, quando pequena, e se não é todo mundo aqui que já fez isso, quase todo mundo, quando pega alguma coisa para o pai ou para a mãe, o pai ou a mãe diz assim, não, a criança diz o quê? Por quê? Por que não, meu filho? Agora não. Meu filho, obedeça. Mas eu quero pôr o dedo na tomada. Não, filho, não vai pôr. Mas eu quero correr na rua, ali bem na avenida. Não, meu filho, não vai. Por quê? Porque, filho, não vai. Não vai porque eu estou cuidando de você. Presta atenção. Papai está falando, mamãe está falando. E meus irmãos, muitas vezes nós somos como essa criança, que quer colocar o dedinho lá na tomada, que quer correr na rua movimentada. E o nosso Deus está dizendo assim, não. E às vezes Ele tem que pegar no braço mesmo e dizer assim, olha para mim, que eu estou falando com você. Não, não é para ir, é para o seu bem. Porque Deus está cuidando de nós. Não quer dizer que Ele é mau, não quer dizer que Ele é ruim. Ele está tomando conta da gente. Só que às vezes nós estamos na condição da criança, que não sabe muito bem o que está acontecendo. Lembre-se quem é o seu Deus. Obedeça aos mandamentos do seu Deus. E arrepende-se. Arrependa-se. Arrependa-se. O texto que o Gabriel leu aqui, no momento de confissão de pecados, aquele que diz que não tem pecado, faz Deus mentiroso. Aquele que fala, eu fico impressionado quando tem gente que vai na televisão dar entrevista, aquele negócio que o pessoal chama de celebridade, de artista, mas que não faz nada de arte. Mas aí você se arrepende de alguma coisa sobre ele. Eu não me arrependo de nada, faria tudo de novo. Meu Deus do céu, que conversa mais fiada. E o pior, tem gente que acredita que vai nessa conversa mole. Sabe que você é pecador, que você é pecadora, que nós somos limitados pecadores, mas esse Deus maravilhoso, ainda que sejamos pecadores ilimitados, mesmo sem merecer, Deus nos ama. Ele cuida de você. Ele ama você. Não se trata aqui de joguete. Eu vou fazer isso para Deus fazer aquilo. Eu vou fazer aquilo para Deus fazer aquilo outro. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma entrega total a Deus. E esse pessoal que estava morto aqui, estava morto porque eles só queriam fazer as coisas direito, mas não queriam experimentar uma vida intensa com Jesus. Não queriam viver com Jesus, não queriam caminhar de verdade com Jesus. Apocalipse capítulo 3, verso 4 e 5, para nós finalizarmos. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não se contaminaram, não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante de meu Pai e dos seus anjos. Até aqui. Meus irmãos, então, aqui o próprio Senhor Jesus dizendo, olha, para aquele que permanecer firme comigo, para aquele que andar direitinho comigo, para aquele que
se dedicar verdadeiramente a uma vida comigo, aquele que quiser mesmo caminhar junto comigo, esse aí ninguém põe a mão, esse aí é meu, esse aí é meu. E meus irmãos, quando Jesus diz, olha, é meu, é porque ninguém vai botar a mão, nada e ninguém vai derrubar. Pode cair 10 mil, pode cair 1000, mas tu não vai ser atingido. Debaixo das asas do Senhor nós seremos cuidados. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. A sombra do Onipotente. Esse é o Deus que vem até nós nessa noite para cuidar de você, para cuidar da sua vida. Ele quer cuidar de você. Ele dá aquele puxão de orelha. Ele fala, ó, não está certo esse negócio aí não, tem coisa para consertar na sua vida, conserte isso aí e vem comigo. E eu quero dizer para você, pode ser que algumas pessoas têm esse medo, e ter medo é natural. Se você tem medo de morrer, eu quero ler de novo esse verso, principalmente o trecho em que Jesus diz assim, eu jamais apagarei o seu nome no livro da vida, jamais. O seu RG, a sua certidão de nascimento, não é esse papel que você carrega na carteira. A sua identidade verdadeira é caminhar comigo. Jamais é eternidade, é por muito tempo. Jesus está dizendo, olha, jamais, nunca, o seu nome jamais vai ser apagado no livro da vida. Vem comigo, diz Jesus, nessa noite para você. Jesus diz para você nessa noite, vem comigo. Olha aqui para mim. Jesus está dizendo para você nessa noite, vem comigo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.